falando do plano de rigging, o que é um plano de rigging? Plano de rigging de forma bem simples, tá? Nesses quase 26 anos que eu atuo aí com movimentação de carga, na área de engenharia e planejamento de rigging, Thiago, plano de rigging nada mais é do que um conjunto de documentos que visa transcrever o que foi planejado na fase prévia de execução da tarefa para quem vai executar. Tudo aquilo que foi planejado para quem vai executar. Tá? Então, resumindo, isso é um plano de rigging. Como é que isso vai ser feito? Qual a norma que diz como fazer? Nós não temos, Thiago. E para você também, nós não temos uma norma que diz, o plano de rigging tem que ser feito dessa forma e dessa forma e dessa forma. Gente, não confundam planejamento de rigging com plano de carga para grua, que é outra coisa diferente, outra hora eu posso falar disso, que trata lá na NR18, tá? Então, o plano de carga de grua é outra coisa, diferente do plano de rigging. O plano de rigging é bem mais, esse plano de rigging que a gente conhece aqui no Brasil, ele é bem mais profundo, ele vai bem mais a fundo. E outra coisa, o nome correto mesmo para a gente chamar o plano de rigging não seria plano de rigging, já que a gente está falando de um termo em inglês, a gente acaba fazendo uma mistureba aí, mistura um termo em inglês com um termo em português e vira aquilo. Mas o correto mesmo seria falar o Critical Lift Plan, esse seria o nome correto, tá? Que para esse sim já existe uma norma ASME para tratar do Critical Lift Plan, tá? Então, como é que funciona a elaboração desse documento? Esse documento, ele é muito comum dentro dos canteiros de obra, principalmente com o uso do guindaste, daí lá mais que se trata do plano de rigging. O plano de rigging, ele vai começar para ser feita a elaboração. Primeiro, você vai ter que analisar todas as etapas da sua manobra. Eu vou simular uma situação aqui, parecido com o que eu estou fazendo ali, mas para poder passar para vocês como é que mais ou menos funciona isso. Então aqui no caso, eu vou descarregar um container, não vou entrar a fundo aqui não, porque tem alguns segredos aí do cliente. Vou descarregar um container, ele vai ter que passar sobre um galpão e vai ter que ser colocado dentro de um outro galpão. Essa é a operação que eu tenho que fazer. Então para poder executar isso, eu vou ter que saber, no caso aqui tem um requisito, a rua de passagem é a rua de trajeto da ambulância e dos bombeiros, então eu não posso fechar. Já é um requisito que o cliente me deu. Sobre o gramado, o cliente também falou, você pode usar uma área definida, você não pode usar qualquer lugar aí, tá? Então o cliente já me pediu isso, já veio de cara com isso aí. Então vamos lá, eu como planejador, o que eu tenho que analisar nesse projeto? Primeiro, qual a rota da carreta? Por onde ela vai entrar? Aonde ela vai acessar? Ela vai ter que fazer curva dentro das unidades. Ela consegue fazer as curvas? Tem raio de manobra para essa carreta? Então já é uma primeira coisa. Depois que chegou no local, e o guindaste? Por onde o guindaste vai vir? Aonde o guindaste vai patolar? O que eu vou ter que preparar de calçamento para o guindaste? Qual o esforço que vai ter nas sapatas? Depois eu vou ter que analisar a carga. A carga, qual o peso? Da onde eu tirei a informação do peso? Esse peso é verídico ou é estimado? Tem um documento que me diz de onde ele é. Depois, como que eu vou amarrar a carga? Quantos de pontos de pega tem? Tem 1, 2, 3, 4. Esses pontos de pega são simétricos em relação ao centro de gravidade? Ou são assimétricos? Eu tenho que saber isso também. Depois eu tenho que saber qual o material de içamento que eu vou utilizar. Eu posso tanto dimensionar quanto o cliente já tem lá um material. No meu caso aqui, o cliente já tem o material de içamento que ele vai utilizar nessa operação. Então eu vou ter que seguir aquele material dele. Mas eu vou ter que calcular quais as tensões atuantes nos ramais dessa lingada. Para poder o quê? Definir qual o material de amarração baseado na taxa de utilização solicitada pelo cliente. Então eu tenho que saber tudo isso. Tá? E aí eu vou ter que saber também qual o comprimento da lança. Ele vai pegar de cima da carreta, vai descarregar dentro do galpão. Qual o raio mínimo de operação? Qual o raio máximo de operação? Qual a capacidade no raio mínimo? Qual a capacidade no raio máximo? Qual o comprimento da lança? Qual o contrapeso que eu vou usar para atender isso? E importantíssimo, qual o melhor guindaste com o melhor custo-benefício para o meu cliente, tá? Ele vai ter que saber qual que é o melhor guindaste, o melhor custo-benefício para ele. Segurança intrínseca, tá? Nunca sacrificando a segurança. Então tudo isso tem que passar. Quando chegar lá no local de descarregar, aonde ele vai descarregar? Como é que o pessoal vai soltar? Eu não falei disso, mas eu tenho que falar também. Como é que o pessoal amarra essa carga em cima da carreta e desamarra lá no local? Como é que eu vou subir? Então eu vou ter que anotar isso. Então lá no plano de rigging vai vir uma instrução, muitas vezes uma representação gráfica, que é o desenho, e a instrução, que é um documento paralelo, que é um MD, um memorial descritivo, que vai passar todas as etapas do plano. Tudo, de cabo a rabo, todos os cálculos, tudo como é que chegou, se tem a documentação, se tem os certificados do material de içamento, se isso é responsabilidade minha, eu cito no plano que tem que ter, muitas vezes é responsabilidade do cliente e tal. Então isso é um plano de rigging, que englobe tudo isso, que se pense em tudo isso. E para que ele serve? Qual que é a principal função? Ele não é um documento que foi feito, ele pode até ser solicitado. Hoje
Graças a Deus nós temos o stack de segurança, o pessoal de HS está pegando no pé aí para poder fazer. Isso por quê? Porque muitos gestores de produção não sabem o que é o plano de rigging. Mas a principal função do planejamento de rigging é analisar a tarefa, fazer o planejamento. Você fazendo o planejamento, logo você vai conseguir agir da melhor forma possível, contratando o melhor equipamento, com o menor custo e executando essa tarefa da forma mais rápida possível. Esse seria o grande objetivo do plano de rigging. E, consequentemente, fazendo a tarefa da forma melhor possível, logo você evita o acidente. Tá? Então esse seria o maior ganho aí. Você hoje entrar em contato com um locador de guindaste e falar para ele, fulano, eu preciso de um guindaste seu, tal, daqui 6 meses, no dia tal ao dia tal, ele vai te cobrar um valor. Você entrar em contato com ele e falar, eu preciso do guindaste para amanhã, porque a carga chegou hoje, ele vai te cobrar outro preço. É a lei da oferta e da procura, não tem milagre nesse mundo. Tá? Então quem ganha muito com o planejamento de rigging é a produção, ok? Então, para a gente resumindo aqui e fechando. Depois eu faço outros vídeos, senão esse aqui acaba ficando muito longo. Resumindo, plano de rigging nada mais é do que uma instrução que sai lá da etapa que tenta transcrever tudo aquilo que foi pensado na etapa de planejamento indo para a etapa de execução. É isso que é o plano de rigging. Nesse meio de caminho se analisa toda a operação e, importantíssimo, plano de rigging, passar no maior número de mãos possíveis. Tá? Fez o plano de rigging? Vai para o técnico de segurança, vai para o engenheiro de segurança, vai para o sinaleiro, vai para o operador do guindaste, passa na mão de todo mundo, dos encarregados de montagem, de todo mundo. Deixa todo mundo ver, para que todo mundo analise, todo mundo entenda o que vai acontecer e na hora não gere dúvida. Essa é a importância. Tem gente que faz plano de rigging, tem que ter RT, tem que ter não sei o que, recebe o plano de rigging, dobra, olha lá, tem a assinatura do engenheiro, guarda dentro de uma gaveta e não passa na mão de ninguém. Só fica na mão do cara. Aí não tem função, tá? Plano de rigging não é para isso. Plano de rigging é para circular no maior número de mãos possíveis, tá? Essa é a principal função do plano de rigging, é fazer com que a operação aconteça da forma correta, com isso gere ganho financeiro, ganho de tempo e evite os acidentes, tá bom? Então, sobre planejamento de rigging para ponte rolante, preciso fazer planejamento de rigging de ponte rolante? Preciso fazer planejamento de rigging de MUNC? Preciso fazer planejamento de rigging quando for usar uma talha, por exemplo, para poder içar uma carga? A resposta é sim. Vocês lembram o que é o plano de rigging? É a transcrição do que estava na época lá, o que foi planejado, o que foi analisado tal, para a execução. Então, se você fez um planejamento, por exemplo, vou trabalhar com uma ponte rolante, o que eu vou fazer com essa ponte rolante? Eu vou tirar um motor de dentro de uma carcaça de uma máquina, tá? Então você vai ter que analisar, lá no pessoal do planejamento vai ter que analisar qual o peso do motor, quais os pontos de pega, por onde eu vou amarrar, qual o material de içamento que eu vou usar, qual o ângulo, qual a tensão que está agindo nisso aí, da onde eu vou pegar, para onde eu vou descarregar, como é que vai tirar de dentro, vai ter que ter alguém para empurrar, vai ter que botar a mão, vai ter que usar um bastão. Tudo isso tem que estar no seu plano. Depois que eu tirar do motor, para onde eu vou carregar, levar, descarregar em outro lugar. Numa linha de produção, vou ter que tirar uma peça e levar para outra, tirar da outra e levar para outra. Então eu já faço o planejamento de rigging, ou um outro documento que é muito usado na indústria, que é o plano de içamento, ou o lift plan, de forma bem simples o lift plan. Principalmente para empresas que vêm de fora do Brasil se usa muito isso. O lift plan, mas é um motor que todo dia eu boto naquela estação de trabalho. Para que eu vou ter que fazer plano de rigging? Para isso. Você tem que fazer planejamento de rigging para saber qual o tamanho das lingas, qual o ponto de pega, para que eu faça essa troca de motor o mais rápido possível. Digamos numa planta que tem várias ferramentas, lá numa estamparia. Como é que eu tiro e coloco a ferramenta da melhor forma possível? Eu visito algumas estamparias que eu acho até engraçado. O foco do pessoal é tentar fazer o setup da forma mais rápida possível de trocar de ferramenta. E aí às vezes você vai lá, o cara fica lá, ó. O cara pega a ferramenta lá da área de estocagem, traz na hora que vai montar na máquina, botar a ferramenta no equipamento, fica por causa de um pininho que tem no meio, o cara fica lá, empurra para um lado, puxa para o outro, empurra para um lado, vai, empurra mais, traz para cá, traz para lá, e a peça torta. Daí não encaixa. Por quê? Porque uma slinga está com um pouquinho, 2, 3 centímetros maior. Era só ter feito isso na parte de planejamento, planejado, consertado isso e ter feito, tinha funcionado perfeitamente para você. Era só fazer, gente, é repetição, vai ganhar produtividade. E às vezes perde ali 5, 6 minutos por causa de um ganchinho que não entra. E na hora de tirar, dor de cabeça de novo, tá bom? Então o planejamento funciona. Mas numa talha, tem que fazer plano de rigging? Claro, você vai prender essa talha onde? Quanto que suporta o ponto de sustentação que você está prendendo lá em cima? Quando descer, aonde você vai prender na carga? Será que vai ficar inclinada para um lado para o outro? Desce certinha, bonitinha? Se ficar em ângulo, qual a tensão gerada? Qual o ponto de amarração? Qual o peso? Tudo mais, aquela coisa lá de sempre. E para o caminhão MUNC? Também.
Caminhão Munk vai pegar a carga daqui, vai descarregar ali, qual o raio, qual a distância, qual a capacidade que esse caminhão está, qual os pontos de amarração, o terreno, como é que está o terreno, tudo isso tem que ser analisado, gente. Então isso é a principal função do plano de rigging, é transcrever tudo o que foi planejado para quem vai executar, para na hora chegar lá, acontece um acidente, daí vem um engenheiro de obra pronta. Ah, eu sabia que ia dar errado. Lembra que no vídeo passado eu falei, plano de rigging é importante passar em todas as mãos? Aí depois que acontece o acidente, vem o cara, eu sabia que ia dar errado. Então você viu o plano de rigging, por que você não falou, meu amigo? Por que só agora você vem falar que sabia que ia dar errado? Ah, eu sabia, mas eu não quis falar. Por que você não quis falar? Qual foi? Se você sabia que ia dar errado e não falou, isso é negligência, isso dá cadeia, tá? Tá bom? Isso dá cadeia. E você que recebeu um plano de rigging na mão, seja crítico, comente, fale, olha, isso aqui tá bom, não, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, ou esse peso não tá coerente, porque eu hissei uma ontem que pesou 4 vezes mais que isso aqui. E ninguém fez nada. E aí na hora que acontece, eu sabia que ia dar errado. Então, eu já falei disso em outros vídeos, não queira ser engenheiro de obra pronta. Participe da solução, beleza?